Agora, Guilherme, falando em subversão, Ah, o Larran comentou, a gente tem um canal de sketch, de humor, são três roteiristas homens, héteros, brancos, cis e tal. E tem uma coisa que, desde que eu tive acesso ao conteúdo, ao seu canal, a Rita e tudo mais, eu lembro que o que eu achei mais subversivo, porque talvez eu, no meu inconsciente, por mais que a gente fique aqui se pesquisando, estudando e aham. tal, não adianta. Tem uma coisa enraizada aqui que é uma primeira comunicação que vem no nosso cérebro ainda é do heteronormativo, né? E eu lembro que quando eu vi o seu canal, eu não sei por que eu me surpreendi muito quando eu cliquei em algum link que eu vi, era uma drag, e você estava falando sobre educação, sobre periferia e tal. E aí eu falei assim, cara, que doido. Talvez no meu conhecimento, na minha imagem, eu achava que se eu clicasse num conteúdo de uma drag, ela ia estar me falando sobre o universo LGBT, Maquiagem. isso. E me remeteu a uma coisa que eu sempre penso, às vezes já vi até pessoas discutirem isso, que é até a questão na novela. Quando tem um personagem que é homossexual, o conflito dele é sempre a sexualidade dele com a Uhum, sociedade. A gente ainda não tá num lugar de ver o personagem que ele é médico e o conflito dele é porque estão roubando ele e houve um transplante de órgão e uhum. ele chega em casa e fala com o marido e num momento algum na trama questiona-se a sexualidade e tal. Então o seu canal me lembrou muito isso. Eu falei, cara, passamos um ponto aqui. Sim. Eu estou vendo seja o Guilherme, seja a Rita, me falando sobre algo que ele tem domínio, que ele tem conhecimento e tá me falando sobre o Brasil, sobre passado aqui, Dom Isso. João e tal. É, na verdade, é um comentário sobre isso. Eu acho isso muito subversivo e muito já adiante É um disso. passo à frente, né? Eu ainda sinto que a gente ainda tá muito nesse beabá da novela, que ainda, tipo, putz, mas você vai botar o personagem Tem que e tem questionar que a sua Mas falar dessa base. aí, sexualidade. aí eu acho que vem uma coisa que se permita, Hum, vem da construção sua, hum, da Ritinha. Eu ia até perguntar como foi o seu encontro com a Rita, uhum. como nasceu a Rita. Que aí entra nesse lugar da elegância. Eu estou aqui falando do Brasil, eu não estou aqui falando do problema. É a Rita dando uma aula para o Uhum. Brasil. É Isso, isso, mas eu tô é dizendo, eu isso. acho isso ainda é, atípico ao que a gente está acostumado a ver no Sim, estereótipo. Sim, A gente não é ainda o que tá você vivendo. espera, né? Isso é a educação. A gente ainda tá naquele lugar o LGBT. Qual o lugar dele? Ainda precisa educar as pessoas e tal. Ainda eu sinto isso. E por isso que eu falo que é subversivo. Eu acho que você tá 5 degraus acima. Tem alguma coisa que para mim é profundamente ligada com o Tom Zé. Uhum. Zé. De explicar para confundir, De- de iluminar para cegar, Sim. de cegar para conduzir, de explicar para bagunçar. Então, tem essa primeira coisa que a Rita é uma drag só para quem sabe o que é drag. Tem um vídeo do Olavo de Carvalho, né, que o diabo tenha. Querido Laura. Que diabo tem é Nossa, né? maravilhoso. Vai fazer uma falta. Nossa. E tem um vídeo do Olavo de Carvalho que ele assistiu uma aula que eu dou sobre a indústria de cultura e o Adorno. E o Olavo de Carvalho, como né, a maioria dos grandes imbecis, ele nunca chegou próximo do pensamento do Adorno, né? Duvido que ele consiga falar sobre a dialética, conseguisse, tivesse conseguido falar sobre a dialética negativa, né? Aliás, a história do Olavo de Carvalho é uma... A revista Cult, que é um lugar de ideias muito importante no Brasil, produziu uma matéria boa sobre, né? O Olavo de Carvalho passa os anos 90 inteiro tentando alguma penetração acadêmica no campo da filosofia. E a academia brasileira, do Oiapoque ao Chuí, fala: desculpa, mas a sua capacidade de produzir ideia é inferior a alguém que acabou de entrar no curso de filosofia. Né? Não tem nada no seu pensamento aproveitável. Você não é bem-vindo aqui. E aí ele vai fazer o movimento negativo, né? Isso é profundamente psicanalítico. Ele vai tentar ser reconhecido pelo não, já que ele não pôde ser reconhecido pelo sim.
E aí ele vira um guru da extrema-direita. Sem ter lido, né? Mas enfim, aí é outra... E aí tem esse vídeo do Olavo de Carvalho que assistiu essa minha aula e fala, eu assisti uma moça... E aí você vai vendo o entendimento dele a hora que ele percebe que a Rita não é uma moça. E aí ele fala, porque ela é uma transexual... E aí ela tá mentindo, porque a vida da trans... E aí ele sai do assunto. Então tem essa primeira coisa da Rita tá ali, que é bagunçar o seu entendimento de quem pode te ensinar. E o que pode te ensinar. E você aprende como. E de quem. E quem você respeita. E qual é a posição de ensino. E como o ensino se dá. E o que é conhecimento. Então esse é o primeiro lugar quando uma drag queen entra na sua sala para te falar sobre Horkheim, sobre a dialética do esclarecimento, a dialética negativa. E aí você fala, pera, mas esse conteúdo para mim? Mas esse conteúdo por ela? Mas esse conteúdo no YouTube? E aí eu tô lá com a minha dinamitadeira, sabe? A minha britadeira. Maravilhoso. Isso, destruindo tudo. Você tem uma coisa... Denise Stoklos, você já viu o espetáculo da Denise Stoklos? Qual? Cara, Desmedeia. Sim. Assim, quando eu entrei no teatro, eu entrei no Teatro de Arena em Ribeirão Preto. Eu sou de lá. Era aquele palco, sério, Ribeirão. Eu assisti ela fazendo Desmedeia. Meu, eu saí, eu fiquei sem chão. Por quê? Porque ela começa a falar da Desmedeia, era uma coisa assim, né? E aí, ela traz uma tragédia, traz aqui pro Brasil e fala assim, olha o que você tá vivendo aqui! Olha o que você tá vivendo aqui. E agora eu falo, você tem uma semelhança com ela. Talvez. Você tem uma semelhança muito grande com isso. Assim. Essa provocação e essa coisa de falar assim, cara, hoje a gente vai falar do direito de fala, sei lá. Aí você pega e fala assim, não, por que ela tá falando isso? Não, vamos ver a Ritinha falar aí. Aí você tá assistindo a Ritinha lá. Aí quando você vê, meu, ela tá falando de uma coisa que tá acontecendo aqui na tua casa. Ela tá falando de uma exploração que tá acontecendo aqui, que tá acontecendo no seu país. E no caso da Denise, e aí eu faço um paralelo com a Ritinha, é de uma grandeza, assim, são personagens, assim, a Denise no palco, né, faz aquela coisa, e mexe com você de um jeito e chega no simples. É isso que, pra mim, é uma semelhança muito grande, cara. E é um projeto, assim, quando você me pergunta qual é o projeto eu brinco com essa frase, né, é me tornar um arsenal gratuito de armas da crítica. Então é saber que, ó, as portas estão abertas, as armas estão aqui, se instrumentalizem. E esperando que esse povo armado com as armas da crítica consiga fazer alguma coisa. E tem essa coisa, esse projeto também, de que eu gostaria que fosse o mais simples possível. Porque em algum lugar eu fico sempre com uma desconfiança dessa coisa complicada, desse jargão academicista, tarará, de falar, mas se você sabe tanto, por que você não sabe transmitir? Mas se você sabe tanto, por que eu não consigo entender o que você está dizendo? Se o seu conhecimento é tão vasto e aprofundado, por que você perdeu a capacidade de se comunicar? Né? Fazendo agora um adendo seríssimo, que é uma possível crítica acadêmica que não pode existir. Alguém falar assim, circulou na internet esse debate há algum tempo atrás, talvez alguns anos atrás. Se a sua tese de doutorado não pode ser lida pela sua avó, ela não serve para nada. Tá. Outro contraponto, né? Não é isso. Né? Uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado é uma forma. E ela é uma forma acadêmica para ser lida e validada por iguais. Sim. Né? Um texto acadêmico é aquele que fala, de acordo com Conahan, e aí o ano, e vai passando, porque a galera que vai ler já sabe aquilo.
Tipo, isso é um trabalho acadêmico, né? É aquele parágrafo desse tamanho que dentro de si tem 22 citações e você tá só falando, né? Ok, a tradição tá falando para chegar... Aonde você quer chegar. E isso é, né? E o debate acadêmico permite isso. E aí fala, se a sua avó não pode ler o trabalho de Dodô... Não, não é isso. Sua avó não pode ler porque esse trabalho tem uma forma para girar aqui dentro. E ele precisa girar aqui dentro porque é assim que a academia produz o seu conhecimento. Agora, qualquer academia, eu ia falar séria, mas a palavra melhor é desejável. Ela funciona num tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Ensino é isso tudo que a gente produz vai ser passado. Então, como que eu passo o que eu sei? Isso tudo que a gente produz, que a gente pesquisa, que a gente descobre, que a gente precisa ser estendido para quem tá fora daqui. Uhum. E aí talvez o objetivo do tempero, drag, é que ele seja um conteúdo para acadêmico. É essa coisa de extensão, né? É essa coisa de como eu consigo pegar o que a academia produz de bacana, de bom, de legal e trazer aqui pra fora. Ainda mais nessa loucura que a gente vive, assim, é um tempo muito esvaziado, né? É um tempo que tem uma galera também se autorizando a ter orgulho de ser estúpido. O último vídeo no canal chama Eleições e Idiotas. Eu falo sobre uma professora que fala que tudo que tá fora da norma culta é estupidez, é burrice, é erro. E a primeira frase depois ela foi lá corrigir. Ela assistiu o vídeo e corrigiu. Mas a primeira frase do Instagram dela era um erro. Então ela não tem nem ideia do que ela... Pra norma culta. Ela não sabe nem o que ela defende. Eu vi esse vídeo. Né? E ela tem mais de 700 mil seguidores no Instagram. Então a gente atravessa esse tempo das autorizações da estupidez. Sim. Da autorização de você ser um energúmeno, um estúpido, um desarticulado, alguém sem referência, sem respeito. E aí esse trabalho para-acadêmico fala assim, aqui não. A gente vai discutir uma ideia, qualquer ideia. De onde ela está vindo? Quem falou sobre ela? Como eu posso ter acesso a isso aí? Porque eu não quero... O ponto zero do canal é não acredite em nada que eu tô te falando. As referências estão aqui na descrição. Vai ler. Eu sou mais uma voz produzindo numa corrente. Eu sou mais um elo dessa corrente que tá chegando até você. Aqui tá o material que eu tô usando para produzir essa reflexão. Feel free, né? Sinta-se livre para discordar. Só que se você quiser discordar, discorda com algum embasamento, né? É também tentar, que é essa era que a gente está vivendo, falar para as pessoas que o debate público precisa acontecer. Só que o debate público não pode ser, eu não gostei. Né? Na minha opinião, isso aí não... Ok, né? A primeira coisa é ok, é acolher. E a segunda coisa é falar, sua opinião? Opinião é pública ou é privada? Tem um jornalista norte-americano chamado Walter Lippmann, que em 1922 escreveu um livro chamado Opinião Pública. 22, gente. Tinha rádio? Não. Tinha TV? Não. Qual que era o meio de comunicação de massas? Jornal. Em 22, o Lippmann escreve esse livro, A Opinião Pública, falando, você jura que você acredita que é a sua opinião? Onde você estudou? Quem você leu? Que religião que você... Sua opinião? Você jura que ela é sua? Quem formou a sua opinião? Então é tentar levar para esse lugar de, aqui estão as ferramentas. Vamos brincar? É um Lego. Debate público é um Lego. Você arranca as pecinhas, põe outra, constrói uma torre, constrói... né? É um projeto. E
E acho que a tentativa central, assim... Mas eu tô muito cansado também. Tô numa fase péssima. Assim, a um passo... É que eu me seguro, mas a um passo de falar... Chega. Obrigado, gente. Não.